Bom, pessoal, voltando aqui, espero que vocês tenham gostado aí até agora das aulas de ciências e de geografia. Vamos para a nossa última aula de hoje, que é a aula de história. Lá no enunciado, na nossa rotina, a Pro colocou que a nossa aula hoje seria referente à nossa história. Então, a gente já aprendeu aí ao longo dessas aulas que todos nós temos uma história. Vimos aí um álbum de fotografia, aprendemos a falar e a desenhar sobre aquilo que a gente mais gosta, que aquilo que a gente mais gostou na infância. Então, isso faz parte da nossa história. Então, a gente, desde lá da barriguinha da mamãe, a gente vai crescendo, 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 crescendo. A gente nasce em algum hospital. Tem gente que nasce em casa, principalmente, ó, quem mora na roça, em fazendas, que os hospitais são longes, e aí vem uma parteira que mora na vizinhança, geralmente, para fazer o parto da mamãe que está grávida, que não tem acesso a um hospital. Então, essas mulheres têm esses filhos em casa, né? Por isso que elas são chamadas de parteiras, porque elas fazem os partos em casa. E aí o neném cresce, vai virando um bebê bem bonito, bem legal, muito legal esses bebês, tão fofinhos. E aí eles vão crescendo, crescendo, crescendo e formando a sua história. Não é diferente para ninguém. Todos nós temos a nossa história. E nada melhor do que algo para representar a passagem da nossa história. Então, hoje eu trouxe um instrumento que determina a passagem da nossa história. Sabe qual é? Que será que instrumento é esse que determina a passagem da nossa história? Começa com a letra T. T. É o tempo. O tempo é um instrumento que determina a nossa história. Mas aí a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente a contar a nossa história através do tempo, que é o relógio. Lembra do nosso relógio que ficou lá na parede da escola, que a gente até escreveu a palavra relógio, ó. A Pro tirou lá da minha parede da cozinha, ó. Então, relógio. O que é o relógio? O relógio, ele determina o tempo, a passagem do tempo. E aí, por isso que a gente tem a fase do bebê, primeiro do feto, né? Que está dentro da barriga da mamãe. Depois a fase do bebê, depois a fase das crianças pequenas, depois a fase de ser criança, e depois a fase da adolescência, da vida adulta, da vida idosa, e infelizmente depois a gente envelhece e morre. Mas ao longo dessa passagem toda que a gente tem na vida, o tempo nos ajuda a contar a nossa história. E o relógio determina a passagem desse tempo. E aí, a gente tem aqui um relógio que ele tem um ponteiro maior que determina os minutos. O ponteiro menor determina as horas. E esse ponteiro aqui, que ele é mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver. Ó, esse aqui, ó. Ele é mais fininho, ele determina os segundos. Então, o nosso tempo, ele é dividido em horas, minutos e segundos. E aí, a Prof vai fazer um desafio com vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender a ver as horas. Como é que será que a gente vê as horas, Pro? Por exemplo, ó, aqui, já que o ponteiro menor é da hora e o ponteiro menor é do minuto, deixa eu colocar aqui, ó. São exatamente, ó, 12 horas. Quando um fica em cima do outro, a hora fica completa. Aí aqui,
como está ao contrário, faltam 5 minutos para as 12 horas. E aí ele vai andando, ó. Ok? 5 minutos para as 12. Depois, quando passa, ó, são 12 horas e 5 minutos. Quando está aqui, ó, porque aqui, entre um número e o outro, tem 5 minutos certinhos. Então, ó, meio-dia e 10 ou 12 horas e 10 minutos. Aí aqui no número 3, que não tem o número 3 aqui, mas ele é simbolizado com o número 3, o próximo número. É meio-dia e 15. Aqui, meio-dia e meia. Não existe meio-dia e meio, porque não existe meio hora. Então, a gente sempre fala meio-dia e meia. Olha aqui, ó. E vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e vai passando o tempo. Então, o desafio da Pro hoje é igual o de ontem, da roleta do alfabeto. Só que agora é com um relógio. Olha só o relógio, que legal! Que legal Pro, o seu relógio, olha só. E aí, eu fiz numa caixa, né, ó. Peguei uma caixa que eu tinha aqui e dá pra gente trabalhar aqui, ó. Mas pra gente ver a hora direitinho, a gente precisa fixar ele, tá? Porque a gente vai trabalhar com os ponteiros, ó. E aí o desafio é, escolhe um número, você mentaliza para contar, por exemplo, até 10. Aí você vai rodar os ponteiros até 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde foi que parou? Então, se aqui esse ponteiro, se esse ponteiro está dizendo que são os minutos e aqui a hora, então é uma hora, ó, 1 hora em ponto, viu? 1 hora. Aí você escolhe de novo outro número, vamos supor 15, aí você vai rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parou aqui, ó. Então, aqui, o ponteiro no 7, o ponteiro da hora no 7, o ponteiro do minuto no 10. Então, são 7 horas, aí a gente tem que contar, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. São 7 horas e 50 minutos, olha só. Porque cada um aqui dá 5, ó. Um equivale a 5, aqui equivale a 10, aqui equivale a 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, 7 horas e 50 minutos. É assim que a gente consegue ver a nossa passagem do tempo. Tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Eu usei as mesmas coisas que eu usei ontem para a roleta do alfabeto, um prato de isopor, se vocês não tiverem, usa papelão. Peguei aqui EVA para fazer os ponteiros, mas vocês podem fazer com papelão também, ou com um papel mais grosso. Dessa vez eu coloquei uma rosca, eu achei a rosca, tá? Que é a porquinha, né, que a gente fala, porquinha de parafuso. Por quê? Porque aí eles rodam juntos, ó. Eles ficam rodando juntos. Aqui, ó. Chega uma hora que eles se encontram, tá vendo, ó? Eles se encontraram, ó. E aí, se eu deixar solto, não tem o mesmo efeito. Então, eu usei aqui uma rosca, uma porquinha de parafuso para separar os dois ponteiros. E a caixa de papelão, pode ser também só um papelão, tá bom? Sintam-se desafiados. Eu gostei do desafio de ontem, eu vi que vocês fizeram, eu vi que vocês postaram aí. Alunos de outras escolas estão postando coisas aqui para Pro. Olha só, é bem legal, viu? Muito bom. Vocês estão aí fazendo sucesso com o aprendizado de vocês. Deixa eu ir, que senão eu vou perder a hora de fazer a colheita, porque agora ó, eu trabalho numa roça,
tá bom? Obrigada, até daqui a pouco com a nossa lição de casa que a Pro vai explicar como que vai fazer, tá? Até daqui a pouco.